em Campinas, 2 estações do ano bem definidas, uma quente e úmida e uma menos quente e menos úmida, né? Então, as barrinhas em vermelho, elas nos mostram a pluviosidade, a quantidade de chuva média por mês nos últimos 10 anos. E a linha azul é a média de temperatura. Então, o que acontece? A partir de agosto, a gente passa a ter um aumento não só na temperatura, mas na chuva também, que vai tornando o ambiente favorável à proliferação do mosquito. Então, a gente tem aumento da temperatura, aumento da chuva e, gradativamente, aumento da infestação do Aedes aegypti. E isso faz com que, posteriormente, a gente tenha um aumento no número de casos. É sabido que, em Campinas, o pico da epidemia se dá no mês de abril. Então, independente da gente ter 10, 100 mil ou 10 mil casos, a gente sabe que, do ponto de vista da assistência, o maior aporte de pacientes suspeitos de dengue vai acontecer no mês de abril, tá? E a outra coisa que a gente sabe é que o número de casos no início do ano nos indicam qual é o potencial total de casos que a gente vai ter em abril. Então, se em janeiro a gente tem bem poucos casos e eles aumentam até abril, a gente vai ter um aumento X. Se em janeiro a gente já tem 20 vezes mais casos, provavelmente a gente vai ter um mês de abril com muito mais casos. E o número de casos em janeiro é determinado pelo número de casos no semestre anterior. Outro fator que é importante é que a dengue tem 4 sorotipos diferentes e cada sorotipo confere imunidade permanente ao próprio sorotipo. Então, quem teve dengue causada pelo dengue sorotipo 1, nunca mais tem dengue causada por esse sorotipo, mas pode ter dengue causada pelo sorotipo 2, 3 ou 4. Então, cada vez que a gente tem introdução de um novo sorotipo ou reintrodução de algum sorotipo que não circula há muito tempo, o que acontece? Então, vamos pensar primeiro na introdução de um sorotipo novo. Por exemplo, aqui DEN2 ou aqui DEN3. Quando a gente tem introdução de um novo sorotipo, significa que toda a população daquele lugar é suscetível. Então, só isso já aumenta imensamente o potencial da gente ter uma epidemia. Segundo fator, quem teve dengue uma vez e volta a se infectar, tem um risco aumentado de manifestar as formas graves da doença. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? A gente passou a ter epidemias cada vez maiores e, principalmente, um número cada vez maior de casos graves. Então, a proporção de casos graves, quando a gente tem a introdução de um novo sorotipo numa área que vem sofrendo sucessivas epidemias, é muito grande. Então, em Campinas, a gente já teve circulação dos 3 sorotipos, dengue 1, 2, 3, e teve agora, em abril do ano passado, o primeiro isolamento de dengue 4. Tá? Esse ano já tivemos 3 isolamentos de dengue 4 e um isolamento de dengue 1. Então, o que a gente sabe? Que não só está circulando 4, mas ele não está circulando sozinho. Então, isso aumenta muito o risco da gente ter epidemia de dengue e da gente ter também um aumento grande no número de casos graves da doença. Só para contar como é que foi 2012, né? Então, 2012 a gente teve um total de 967 casos e uma concentração clara dos casos na região sudoeste da cidade, com uma incidência de 232 casos para cada 100 mil habitantes. Tá? Então, a região sudoeste da cidade viveu uma epidemia importante de dengue. Outra coisa que dá para a gente ver aqui, que claramente, né, a maior incidência ocorre no mês de abril. A linha verde aqui é a média dos últimos 10 anos. A linha tracejada vermelha é o limiar endêmico. A linha azul mais apagadinha aqui
são os casos de 2011 e a linha azul mais forte aqui, os casos de 2012. Tá? Então, no ano de 2012, a gente ficou em epidemia do mês de abril até a metade do mês de julho. Agora eu vou mostrar para vocês em mapas, que eu acho que dá uma noção boa, da história da dengue de 98 até agora. Tá? Então esse é o mapa de Campinas, eu não sei o quanto vocês são mais ou menos familiarizados com ele. Tá? Então essa aqui é a região leste da cidade, essa aqui é a região norte, essa comprida aqui é a região sul, sudoeste e noroeste da cidade. Quanto mais roxinho, maior a incidência. Tá? Então, em 98 foi a primeira epidemia, a grande epidemia de dengue no município, com um total de 1.300 casos, mas foi uma epidemia concentrada na região do São Quirino. 99 foi um ano tranquilo, 2000 também, com 81 casos, 2001 a gente teve epidemia na região do São Marcos e na região extremo da região sul, e no ano seguinte a gente teve uma epidemia importante localizada na região sul da cidade. 2003 mais tranquilo, 2004 muito tranquilo, 2005, 2006 novamente uma epidemia na região do São Marcos e em seguida 2007, que foi a maior epidemia que o município de Campinas enfrentou até hoje, com um total de 11.400 casos. Quem viveu essa epidemia na assistência lembra dela com certeza. Tá? Então, só para a gente ter ideia, nessa tabela aqui a gente tem a série histórica, então, por anos, a cada mês, o número de casos registrados. Então, aqui, ó, a grande epidemia de 2002, a grande epidemia de 2007 e a epidemia que a gente viveu aqui em 2011. E o que salta aos olhos, né, aqui, 80 casos em janeiro de 2013. Então, isso a gente só teve em grandes anos epidêmicos ou na curva descendente depois de um grande ano epidêmico, né? Então, acima de 80 casos, a gente só teve pouquíssimas vezes na história de Campinas. E isso nos deixa bastante preocupados. Então, o que preocupa na situação epidemiológica e faz com que a gente tenha chamado todos vocês aqui para garantir uma boa assistência, porque tudo indica que a gente vai ter muitos casos de dengue esse ano, por uma série de fatores. A primeira delas é a dificuldade que a gente está tendo nas ações de controle da doença, principalmente por conta da transição das equipes de controle. Então, a equipe antiga, Cândido Ferreira saindo, e a entrada das equipes concursadas, que precisam ser capacitadas e que vão levar um tempo para conseguir desempenhar essa função da mesma forma eficiente que a equipe anterior fazia, né? A alta infestação que a gente está tendo de mosquito esse ano, a introdução do sorotipo 4 e circulação concomitante de outro sorotipo. E outra coisa que preocupa bastante é que a gente está com uma alta positividade nos exames. O que significa isso? Então, historicamente, para o mês de janeiro, o que se espera é uma positividade em volta de 10%. Tá? Então, de cada 100 exames, que 10 vem positivo. O que a gente está vendo agora? Uma positividade acima de 30%. O que isso significa? Significa que o nosso sistema está muito pouco sensível para a dengue. Ou seja, tem muitas pessoas procurando as unidades de saúde públicas ou privadas, sendo medicadas e saindo de lá sem que seja feita suspeição de dengue, né? Ou seja, a gente não deve ter 80 casos, a gente deve ter muito mais do que isso acontecendo. E isso, do ponto de vista do controle, é muito ruim, porque durante o período epidêmico, durante o verão,
as ações de controle são direcionadas para aqueles locais em que a gente tenha casos suspeitos ou positivos de dengue. Então, quando a gente não sabe onde eles estão, a gente não trabalha aquela área e a gente vai descobrir quando a gente já tem uma transmissão importante com muitas pessoas doentes. E aí as ações de controle ficam muito difíceis e a gente consegue impactar muito pouco no número de casos que a gente vai ter ali. Tá? Então é nesse sentido que a gente chamou todos vocês aqui, porque como a gente, tudo indica, vai ter muitos casos e destes muitos vão ser graves, o nosso objetivo é que ninguém morra de dengue. Então o nosso objetivo é garantir uma boa assistência a todas essas pessoas.